Junta-se este jornal por videochamada Paulo Santos, presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia. Muito bom dia. Que expectativas é que tem para esta reunião com o ministro José Luís Carneiro? Bom dia, muito obrigado pelo convite. As expectativas que nós temos é que se traduza exatamente naquilo que temos vindo a alertar nos últimos tempos. A ASP tem dito não só à tutela, mas também à Direção Nacional da Polícia e Segurança Pública, mas também a denúncia é pública, de que muitas esquadras pelo país, e não é só a realidade do Porto e de Lisboa que está a ser afetada, muitas outras partes do país são confrontadas com esquadras da entrada de 1 e 2 elementos policiais, pouca capacidade de resposta àquilo que é o necessário, e por isso espero, e a ASP espera, que estas reuniões com o seu Ministro, com os responsáveis do Comando do Porto e de Lisboa, traduzam efetivamente aquilo que é a realidade, sem qualquer branqueamento, sem qualquer tentativa de desagradar ao seu Ministro, colocando-lhe exatamente aquilo que são as realidades atuais com que se debatem os profissionais da PSP, aquilo que são as deficiências da própria estrutura, naquilo que tem que ver com o que é necessário fazer diariamente para responder às necessidades das populações, identificar as insuficiências e apontar caminhos que permitam à tutela, por via do seu Ministro, ter uma resposta concreta e objetiva para ultrapassar estes obstáculos. Parece-me que, se for colocado em cima da mesa a discussão nesses termos, parece que do país são confrontadas com esquadras da entrada de 1 e 2 elementos policiais, pouca capacidade de resposta àquilo que é o necessário, e por isso espero, e a ASP espera, que estas reuniões com o seu Ministro, com os responsáveis do Comando do Porto e de Lisboa, traduzam efetivamente aquilo que é a realidade, sem qualquer branqueamento, sem qualquer tentativa de desagradar ao seu Ministro, colocando-lhe exatamente aquilo que são as realidades atuais com que se debatem os profissionais da PSP, aquilo que são as deficiências da própria estrutura, naquilo que tem que ver com o que é necessário fazer diariamente para responder às necessidades das populações, identificar as insuficiências e apontar caminhos que permitam à tutela, por via do seu Ministro, ter uma resposta concreta e objetiva para ultrapassar estes obstáculos. Parece-me que, se for colocado em cima da mesa a discussão nesses termos, parece-me que as reuniões vão ser importantes. Portanto, estamos a falar de um problema estrutural. Pergunto-lhe o que é que está na origem, se eventualmente este problema estrutural se tem vindo a agudizar ou não, e quais são as perspectivas de solução. O problema é estrutural de facto, e é estrutural e está identificado do ponto de vista da ASP há muito tempo. Aliás, temos dito aos sucessivos governos que esta política restritiva e muito assente nos constrangimentos e na falta de uma visão de investimento e na continuidade de uma visão de despesa da segurança interna, iria ter este resultado, que neste momento não prejudica só os profissionais, porque estamos a falar de profissionais da PSP que estão com sobrecarga de trabalho, a trabalhar horas suplementares, cortes de folgas, para dar resposta àquilo que são as exigências do próprio serviço. Mas parece-me que é importante que se identifique aquilo que está em causa. Nós estamos a atravessar momentos complexos na PSP. Temos muitas exigências, a missão está cada vez mais complexa, mais arriscada, e temos, por outro lado, aqui uma insuficiência de candidatos para preencher os próprios quadros. Temos um barramento constante de saída de polícias para a pré-apresentação e, por essa via, o envelhecimento da própria estrutura operacional, e isto traduz depois num conjunto de situações que no concreto e no dia-a-dia são facilmente perceptíveis. Aquilo que nós temos dito à tutela, e dizemos também ao seu Ministro, é que, na nossa opinião, isto só se ultrapassa se aumentar a atratividade da missão. E isto passa, obviamente, da profissão. Isto passa, obviamente, por tratar da questão das tabelas moderatórias, tratar da questão do dispositivo, tratar da questão da dignificação e valorização profissional, e não com outras operações, outras tentativas de alterar requisitos de idade, de alterar outras circunstâncias cosméticas. Nós pensamos que só conseguimos colocar a PSP como uma PSP capaz de responder às necessidades das populações, se tivermos aqui uma perspectiva de dignificação, que as reuniões vão ser importantes. Portanto, estamos a falar de um problema estrutural. Pergunto-lhe o que é que está na origem, se eventualmente este problema estrutural se tem vindo a agudizar ou não, e quais são as perspectivas de solução. O problema é estrutural de facto, e é estrutural e está identificado do ponto de vista da ASP há muito tempo. Aliás, temos dito aos sucessivos governos
que esta política restritiva e muito assente nos constrangimentos e na falta de uma visão de investimento e na continuidade de uma visão de despesa da segurança interna, iria ter este resultado, que neste momento não prejudica só os profissionais, porque estamos a falar de profissionais da PSP que estão com sobrecarga de trabalho, a trabalhar horas suplementares, cortes de folgas, para dar resposta àquilo que são as exigências do próprio serviço. Mas parece-me que é importante que se identifique aquilo que está em causa. Nós estamos a atravessar momentos complexos na PSP. Temos muitas exigências, a missão está cada vez mais complexa, mais arriscada e temos, por outro lado, aqui uma insuficiência de candidatos para preencher os próprios quadros. Temos um barramento constante de saída de polícias para a pré-apresentação e, por essa via, o envelhecimento da própria estrutura operacional, e isto traduz depois num conjunto de situações que no concreto e no dia-a-dia são facilmente perceptíveis. Aquilo que nós temos dito à tutela, e dizemos também ao Sr. Ministro, é que, na nossa opinião, isto só se ultrapassa se aumentar a atratividade da missão. Isto passa, obviamente, da profissão. Isto passa, obviamente, por tratar da questão das tabelas moderatórias, tratar da questão do dispositivo, tratar da questão da dignificação e valorização profissional, e não com outras operações, outras tentativas de alterar requisitos de idade, de alterar outras circunstâncias cosméticas. Nós pensamos que só conseguimos colocar a PSP como uma PSP capaz de responder às necessidades da população salarial e não confundir salários com outro tipo de necessidade que o Ministro encontrou através de quartos e de habitações e de assistência social. Não nos parece que esse seja o caminho, apesar de serem passos importantes, mas parece-nos que a valorização da própria profissão por via salarial e das condições de trabalho vão permitir aqui um aumento de candidatos e vão permitir que haja um rejuvenescimento, e isso tem a tradução depois naquilo que é o serviço que prestamos às populações, que também pensamos não podem ser prejudicadas por este tipo de constrangimentos que estão a existir na PSP. O Paulo já aqui falou das várias dificuldades das esquadras do país, de norte a sul do país, mas o encerramento da principal esquadra do centro do Porto este fim de semana é muito significativo, sobretudo junto da população, podendo até eventualmente aumentar o receio da falta de policiamento ou até um sentimento de insegurança. Sim, obviamente que isto tem um impacto depois naquilo que é a percepção de insegurança que as populações têm. Desse ponto de vista, compreendo perfeitamente aquilo que o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto traduziu e as preocupações que evidenciou. Mas parece-me que nós temos que perceber que este fenómeno agora teve uma maior dimensão, um maior impacto, porque falamos de uma esquadra central e determinante no Comando Metropolitano do Porto. Mas isto é uma realidade que se arrasta há muito tempo noutras esquadras e só não aconteceu ainda mais concretamente no Porto e em Lisboa porque temos tido a capacidade de, junto daqueles que têm trabalhado diariamente, por via daquilo que são cortes de folga de trabalho extraordinário, têm aguentado, se me permite a expressão, o barco. Mas é algo que uma instituição com as características da PSP e com o serviço que presta às populações não se pode continuar neste paradigma de andar aqui a trocar folgas e a barrar folgas e sempre na política do pobrezinho, permita-me a expressão, para dar corpo a uma missão que é extremamente importante na sociedade e na democracia. Por isso é preciso que o poder político identifique aquilo que está sinalizado e dê aqui passos concretos e objetivos na ultrapassagem destes constrangimentos. O Governo tem 4 anos, ou mais de 4 anos, se cumprir o que está estabelecido, para estruturalmente responder a necessidades que são já antigas e que são pertinentes encará-las de frente, sem qualquer branqueamento ou tentativas de dizer que os problemas não estão identificados. Os problemas estão identificados e 809 euros de ordenado não são um ordenado que permita aumentar a atratividade e continuar a ter profissionais com dinâmica necessária para responder àquilo que são aquilo que as populações esperam que a Polícia de Segurança Pública envolva no seu dia-a-dia. Paulo Santos, permita-lhe colocar-lhe uma última questão. Como é que olha antecipadamente, nomeadamente para os grandes eventos que aí vêm, e eu cito, por exemplo, a vinda do Papa Francisco a Portugal, numa altura em que já há avisos de que é possível que cheguem a Portugal grupos de crime organizados? É exatamente isso que temos alertado. Aliás, já por diversas vezes dissemos e desafiamos os comandantes e o próprio Diretor Nacional e a própria tutela que nos informem se tem capacidade, qualquer cidade deste país, de realizar um evento que não necessita de ter uma dimensão considerável, mas um evento, um jogo de futebol, um
um festival sem recurso a polícias em trabalho suplementar. Nós desafiamos qualquer entidade com responsabilidade que permita assumir que se consegue numa cidade qualquer deste país realizar um evento sem recurso a trabalho extraordinário ou acorde de folgas com os polícias que temos. Por isso, quando a realidade é esta, parece-nos que é importante perceber a dimensão do estado atual da situação e dar resposta concreta a esta necessidade. Por isso, não queremos acreditar que as últimas alterações à portaria de admissão sejam o suficiente para responder às necessidades. Queremos acreditar que, enquanto poder político não alterar a perspectiva de considerar a segurança interna como um investimento e não como uma despesa e passar pela valorização dos próprios profissionais, e obviamente estamos a falar de remunerações, não podemos estar aqui, de certa forma, a esconder essa perspectiva, enquanto não se resolver a questão salarial, a questão das condições de trabalho e a dignificação desta profissão, não conseguiremos ter resposta àquilo que são as exigências das populações, das cidades, dos autarcas, e por isso pedimos também o envolvimento dos autarcas nesta nossa luta, e também era importante perceber se o Governo está disponível para resolver de uma vez por todas a questão da atratividade, por forma a aumentar os candidatos que querem concorrer à PSP e também manter aqueles que cá estão com a dignificação necessária e com a valorização necessária que não tem vindo a ter nos últimos anos. Paulo Santos, obrigada pela participação nesta edição do Meio-Dia. Um bom dia para si. Vamos, entretanto, aguardar os resultados.